Graça do nosso Pai, que o Eterno possa estar abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família. Mais uma vez eu quero aqui começar com mais uma exposição bíblica, do qual hoje nós estaremos falando sobre o tema: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Nesta oportunidade, queridos, nós iremos usar o livro, o Evangelho de João, no seu capítulo 8, no verso 7. Queridos, eu quero muito falar sobre esse tema, porque o Senhor, Ele tem colocado no meu coração para falar sobre coisas que têm acontecido, que acontecem e sempre acontecerá enquanto o mundo é mundo. E uma das coisas que tem acontecido e que infelizmente nós não temos como tirar, mas temos como atenuar, é você ver quantas pessoas, quantos não têm sido juízes e que têm tido o mesmo papel dos escribas e fariseus, tentando destronar, destruir, jogando pedra, usando a lei da moral, usando a lei do senso comum para poder muitas das vezes destruir pessoas que, infelizmente, por um erro que todos nós somos passíveis de cometer, são praticamente destruídos. Então eu quero hoje falar dessa passagem para que nós venhamos a tirar todo esse estigma, tirar todo esse tipo de juiz que há entre cristãos e até mesmo fora. Pessoas que estão fora também exercem esse papel feroz e cruel. Para isso, querido, eu quero ir logo para a passagem bíblica, para nós começarmos nossa exposição bíblica. Mas antes de mais nada, eu gostaria de chamar você, meu querido. Quero chamar um semeador. Eu quero chamar 100 semeadores. Se tiver 100, eu quero 1000 semeadores da palavra de Deus. Queridos, nós precisamos levar a palavra do Senhor. E cada vez mais é importante nós sabermos que pessoas conseguem ouvir a palavra do Senhor, principalmente nesse momento em que estamos vivendo. Por favor, seja um semeador comigo, leve a palavra de Deus, compartilhe esse material, esse vídeo, não somente essa exposição, mas também o canal Frutificai a todo aquele que você conhece. Se inscreva no canal, veja lá todos os temas que nós temos, são muitos, e qualquer feedback que você tenha será importante para nós. Leamos então a palavra de Deus em nome de Jesus. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Esse é o canal Frutificai Oficial, começando agora. Queridos, eu quero falar hoje de um tema cuja passagem bíblica ela é muito conhecida, mas esse tema é muito atual, continua sendo algo que acontece hoje, mas eu quero falar sobre esse tema: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E nós sabemos que existiam duas classes de judeus que naquela passagem bíblica específica nós podemos citar aqui, que seriam os escribas e os fariseus. Eles levam então uma mulher no qual ela foi pega em flagrante no pecado de adultério, no qual eles levam de forma maliciosa até Jesus Cristo. Isso era bem de manhã, e eles pedem uma decisão, um veredito, uma sentença para aquela mulher. Mas eles não pediram isso de uma forma sem segundas intenções. Então nós vamos falar agora dessa passagem em tópicos para que a gente possa chegar até a nossa conclusão. Para isso, queridos, nós queremos falar primeiro exatamente sobre os escribas e fariseus. Quem eram esses? Vou falar de forma bem sucinta, porque
o nosso tempo não pode ficar falando muito sobre eles, mas se for interesse, podem pedir aí que nós fazemos um estudo específico. Os escribas, meus queridos, eles eram exatamente aqueles que dominavam a escrita e a usavam para redigir as leis. Eram exatamente copistas das leis de Moisés. E eles também poderiam exercer outras funções, eles eram destacados na sociedade e poderiam ser contadores, eles poderiam ser secretários, arquivistas e principalmente copistas, que era o maior domínio que eles tinham, já que eles eram letrados, estudados e conheciam bem a lei mosaica. Bom, queridos, mesmo eles serem destacados e bem estudados em relação à Torá, nós podemos ver que entre os escribas também tinham escribas de boa índole, de bom entendimento, como por exemplo nós entendemos que temos o Esdras. Esdras foi um escriba muito abençoado. E agora nós falaremos sobre a segunda classe que se apresentou a Jesus Cristo, que foram os fariseus. Os fariseus, queridos, eles eram uma classe de judeus muito devota à Torá, tá? Eles eram zelosos, eles eram muito obedientes às leis mosaicas. E eles tinham uma oposição aos saduceus, que não é uma classe de judeus dos quais falaremos agora, mas eles tinham essa oposição. E também foram eles que, quando aconteceu a destruição de Jerusalém, criaram as sinagogas. Então, nós podemos ver aí que eles foram precursores do judaísmo rabínico, tá, queridos? Então, nós podemos finalizar aqui de forma bem sucinta a falar dos fariseus, de que o significado do nome fariseu significa o separado. Separado porque eles eram uma classe muito zelosa, uma classe que realmente se separava dos demais em obediência à lei mosaica. Bem dito isso, queridos, entendido quem eram as pessoas que chegaram primariamente para poder abordar o mestre, nós temos que falar agora do pecado. O que eles levaram, qual foi o problema que eles levaram até o mestre? Eles levaram uma mulher que tinha cometido o pecado de adultério, que para a lei mosaica era muito ofensivo, queridos. Então, nós podemos aqui falar então em dois âmbitos. A lei mosaica, que foi exatamente que eles usaram para poder abordar o mestre, mas não podemos também deixar de falar que existia a lei romana, do qual eles também eram obedientes de forma secundária, mas eles tinham que também ter um respeito em relação à lei romana. Então, queridos, entendamos aqui primeiramente a lei mosaica falando sobre o adultério. O adultério, todos nós sabemos que é exatamente quando uma pessoa vai ter uma relação íntima com outra que não faz parte do seu casamento. Isso daí falando a grosso modo, de forma bem sucinta, bem rápida de entendimento. E se nós olharmos aí em Levítico, no seu capítulo 20, no seu verso 10, nós vamos ver o seguinte enunciado: também o homem que adultera com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Então a lei de Moisés, ela tinha prevista nela de que uma vez que, independente se foi ele ou foi ela, que veio a ter o adultério em relação a uma pessoa que não era sua, era do seu próximo, tanto ele como ela, ambos morreriam. E morreriam através do apedrejamento. Muito bem, queridos, falado essa parte sobre a lei mosaica, no qual apresentamos aqui de forma muito rápida, nós podemos falar também que existia a lei romana. E a lei romana, ela era paralela, à lei mosaica, porque, é claro, os romanos eles tinham a sua lei
e eles faziam da seguinte modo: aquelas pessoas que eram pegas em adultérios, uma vez condenados, eles eram relegados, ou então eles eram induzidos, conduzidos a ilhas prisionais diferentes. O homem ia para uma ilha, a mulher ia para outra ilha, e o homem, no caso, ele perdia metade de todo o seu patrimônio. Tudo quanto ele tinha, metade ele perdia ali naquele momento em que era condenado. A mulher, ela perdia metade do seu dote e 1/3 de todo o seu patrimônio. Então eles eram levados a ilhas diferentes para serem presos e tinham aí confiscado partes dos seus bens. Uma vez dito isso, nós entendemos aqui que a lei romana, ela tinha uma parte de uma reforma de cunho moral, tá, queridos? Então isso é a título de conhecimento para que a gente possa entender exatamente em que tipo de situação os escribas e fariseus estavam colocando o mestre, tá? Dito isso, querido, vamos agora ao terceiro momento em que eu quero compartilhar com os amados, que é a cilada. Sim, a cilada, porque essa classe de pessoas dos quais eu já mencionei, eles levaram essa mulher, não foi simplesmente para que o mestre falasse o que estava previsto na lei, mas sim para colocá-lo em uma situação difícil. Por quê? Vamos então entender no que eles estavam tentando o mestre. Uma vez que parecia-me que eles estavam tentando colocar o mestre num dilema insolúvel. Bom, eles pedem que o Senhor Jesus então venha falar. Segundo a lei de Moisés, essa mulher foi pega em flagrante adultério. O que deverá ser feito, mestre? Chamam Jesus de mestre. Então, primeira situação, queridos. Se Jesus tivesse autorizado o apedrejamento, ele estaria em conformidade com a lei mosaica, mas estaria contrariando a lei romana e poderia ser denunciado por isso. Muito bem, mas se Jesus nesse momento tivesse desautorizado o apedrejamento e absolvido aquela mulher e tivesse dado uma outra resposta, ele estaria então contrariando e indo de desacordo com a lei de Moisés, no qual ele também estaria em contradição, uma vez que ele não veio para abrogar ou para destruir a lei, ele não veio para mudar a lei, ele veio para cumpri-la. Então, seriam duas situações dos quais o mestre estaria em uma situação difícil, uma vez que ele viesse a tomar essa decisão. Agora, nós temos que falar do quarto momento, que é exatamente quando o Senhor Jesus vai proferir a palavra, o qual vai desmontar todo aquele dilema, toda aquela cilada armada pelos escribas e fariseus. Ele então pronuncia que quem de vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Queridos, essa sentença de Jesus Cristo, ela não absolveu a mulher do seu pecado. Não foi uma absolvição. E nem tampouco contraria a lei mosaica. Ele fez o seguinte, ele retirou da multidão e também dos escribas e fariseus que ali estavam o direito de julgar aquela mulher pelo simples fato de cada um dos seus acusadores perceberem que eram tão pecadores como aquela mulher. Ele tira a arma total que eles tinham, uma vez que eles acusavam em forma da lei, eles estavam ali para executar a lei. Mas também existia uma coisa que eles deveriam parar para pensar, que era a consciência de que existe o seu pecado. E aí, nesse caso, queridos, só uma pessoa livre de pecado poderia reivindicar o direito de apedrejar aquela mulher.
E todos tinham consciência de que mesmo que eles não tivessem cometido o pecado do adultério, poderiam ter cometido outros pecados mais abomináveis do que este, mais sérios do que esse segundo a lei, e eles não queriam de forma nenhuma serem objetos de julgamento, não somente do homem, mas também de Deus. E nós podemos ver essa verdade quando os primeiros atingidos são os mais velhos. Os mais velhos são os primeiros a soltarem as pedras de suas mãos. Exatamente porque a sua consciência dos muitos e muitos pecados o fizeram a entender de que eles não tinham capacidade de julgar, de sentenciar aquela mulher. E isso foi indo até chegar ao mais novo. De forma, queridos, que dentro dessa narrativa, ninguém foi capaz de julgar e nem mesmo de atirar a pedra que estava em sua mão. Mas esse estudo, queridos, ele veio com o intuito de dar um enfoque exatamente aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, que tem o direito de começar a executar a lei, que tem o direito de começar a executar aquilo que é de direito. Mas isso tudo, queridos, eu venho exatamente com muita tristeza, e até mesmo antes de falar sobre essa exposição bíblica, eu orava a Deus. Exatamente porque hoje em dia, queridos, infelizmente, ainda há muitos que estão fazendo o papel de escribas e fariseus. Ainda tem muitas pessoas que estão pegando histórias de pessoas que erram em sua vida, na sua trajetória, na sua caminhada, e a expõem em vídeos, colocam em textos enormes e colocam o tipo de erro que a pessoa teve. E para o senso comum, parece-me que todos possuem o direito de julgar, de sentenciar, de trazer, tomara que lhe aconteça tal coisa, isso e aquilo. Queridos, até quando? Até quando, tanto no meio cristão e fora dele, ainda estaremos com essa vestimenta de juiz? Estaremos com esta narrativa de escribas e fariseus, julgando, sentenciando em nome da lei, em nome da moral, em nome de uma sociedade que só está olhando o pecado do seu vizinho e que não está olhando o seu, e que não está fazendo a sua autoanálise, e que não está vendo que você também é passível de erro. Até quando, queridos? Até quando nós falaremos em Cristo, colocando o dedo e sentenciando uma pessoa e tirando ali o direito de redenção, o direito de remissão, o direito da pessoa se reerguer? Queridos, nós não temos mais que atirar uma pedra, nós não temos que ferir ninguém, nós temos que amar. Nós não temos que deixar a pessoa caída, nós temos que estender a nossa mão e levantá-la, reerguê-la em nome do Senhor. Esse é o papel que o Senhor tem ao falar: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Porque se Jesus Cristo não condenou, não julgou aquela mulher, quem somos nós para julgarmos, queridos? Quem somos nós para fazermos esse papel horrendo de condenar uma pessoa por um erro, por um deslize? Nós temos que voltar, queridos. Nós temos que, de fato, estarmos munidos do amor. Nós temos que estar vestidos realmente como verdadeiros cristãos. Essa era a mensagem do qual o Pai, o Eterno, colocou no meu coração. E antes, em oração, falava com Ele: Pai, toque nos corações que verem esse vídeo, toque nos corações daqueles que ainda estão dando ouvido à Tua palavra, que ainda estão podendo ouvir, estão podendo entender e sentir a Tua presença, meu Deus. E que possamos entender que, independente da lei vigente de hoje,
independente da pena que hoje é dada, seja por qual pecado esteja sendo cometido, todos aqueles têm o direito também de serem perdoados. E se você, meu querido, tem pecado, não pegue pedra, não se arme. Se você quer uma arma, utilize o amor e seja um vencedor em Cristo Jesus e traga esta alma caída pelas feridas do pecado e traga para ser uma alma vencedora que estará esperando o reino eterno para viver contigo de glória em glória. Essa era a mensagem que o Pai me deu, que o Senhor me encheu para falar para você, para te incentivar a hoje estarmos armados, mas armados de forma diferente, não apontando, mas se erguendo a sua mão para levantar. Que o Senhor possa lhe dar um coração perdoador, um coração que venha trazer almas caídas, destruídas, e que a sua família seja vitoriosa em Cristo Jesus, que a autoridade de Deus, de amor, ela esteja na tua vida. E que mais uma vez fica o meu apelo para você compartilhar esse vídeo, querido. Eu não estou pedindo nada que seja absurdo, eu acredito que não, mas é um pedido de coração aberto, para que pessoas possam ouvir de que nós precisamos mudar, que nós precisamos voltar aos caminhos que o Mestre trilhava. Que a paz seja contigo e a tua família